Agora, Letícia, uma outra inspeção realizada no sistema prisional de Minas Gerais, o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio Alexandre, encontrou 70 jovens infratores que dividiam celas com adultos criminosos. Vamos ver na reportagem. A fiscalização aconteceu depois do Conselho Nacional de Justiça receber denúncia de que jovens dividiam celas com criminosos. No início do mês, o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio da Silva Alexandre, visitou as penitenciárias e cadeias públicas mineiras. Lá ele encontrou jovens em conflito com a lei, dividindo cela com adultos em prisões e penitenciárias por falta de vaga no sistema socioeducativo. Eles tinham, pelo menos foi o que eles relataram para a gente, poucas horas de sol, exposição ao sol, não tinha nenhuma atividade ressocializadora, não tinha educação, não tinha lazer, não tinha atividade profissionalizante, enfim, eles estavam cumprindo pena em regime integralmente fechado, tanto quanto os demais presos que estavam na unidade. O juiz do CNJ também visitou a cadeia pública de Santa Luzia e o presídio de Juatuba, acompanhado de um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para ele colocar os menores em convívio com adultos criminosos, o Estado estaria reduzindo a maioridade penal, já que eles não estudam e não cumprem a finalidade socioeducativa. No Estado, esse regime suporta receber 1.300 jovens infratores e já conta com mais de 1.600 meninos e meninas internados. O Estatuto da Criança e do Adolescente só permite que um adolescente possa ficar internado excepcionalmente em uma unidade prisional por 5 dias, enquanto não se consegue vaga no sistema socioeducativo. Um deles estava lá há mais de ano cumprindo a medida socioeducativa de internação, o que viola frontalmente toda a legislação protetiva, inclusive a Constituição Federal. Todos os menores estão presos com conhecimento do governo, que repassou o número exato dos jovens ao judiciário, que tinha ciência do problema. Outra preocupação do CNJ é que o Ministério Público Mineiro também sabia da irregularidade. Com a falta de vaga, a Polícia de Minas não tem registrado a ocorrência para crimes de menor potencial ofensivo, como tráfico, roubo sem arma de fogo ou agressão. No começo do mês, o juiz do CNJ reuniu com representantes do governo de Minas Gerais na busca de soluções. Uma delas é a retirada desses jovens do convívio com os adultos em 30 dias. Outras 5 novas unidades para menores devem ficar prontas no prazo de 1 ano. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a defensora pública da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, Laísa Drummond. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Uma situação preocupante essa que a gente viu aí na reportagem, né? Contraria, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, é uma situação, além de preocupante, ilegal, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro, ele tem um dispositivo dizendo que os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação só podem cumprir essa medida em entidade exclusiva para adolescentes. Então, realmente é uma situação de ilegalidade. Eles têm que ter um tratamento diferenciado, né? Tem a questão do acompanhamento do estudo, outras atividades, enfim. Sim, é garantia para esse adolescente, também prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele tem direito à escolarização e profissionalização. Ele tem direito também a atividades como lazer, ele tem direito a esporte, o que não pode ser oferecido no sistema prisional. E uma grande obrigação da entidade de internação é que o ambiente em que ele fica alojado seja um ambiente com quantidade reduzida. Tem que ser unidades pequenas em grupos reduzidos, o que não é compatível com o sistema prisional. Isso pode trazer até consequências graves, né? Quer dizer, pode inclusive fazer com que esse menor, a gente pode dizer isso, que esse menor pode se sentir até motivado a permanecer ou entrar no mundo do crime quando adulto? Sim, porque se ele já convive, né, num sistema, num meio fechado, que é próprio para o maior de 18 anos, aquele que comete crime, então não está tendo diferença nenhuma. O sistema de proteção brasileiro para aquela pessoa que
está em fase de desenvolvimento, se ele está cumprindo a medida de internação no sistema prisional, isso não está sendo respeitado. Então, ele já realmente está cumprindo uma pena, não está cumprindo uma medida socioeducativa, que é a finalidade de tentar ressocializá-lo para que, quando ele volte para a sociedade, justamente ele não venha no futuro a ser um criminoso. Essa é a finalidade, né, das medidas socioeducativas. Então, se ele convive já com quem já está penalizado, ele realmente não vai ter essa chance de ressocialização, que é a finalidade principal da medida. Né? Agora, esse caso, ele foi descoberto por uma denúncia, né? Isso é comum? Como isso pode ser feito? Sim, isso é comum. Primeiro, o próprio adolescente ele pode fazer essa denúncia ao juiz. Né? Uma grande garantia do ECA é a possibilidade de petição. Né? Esse adolescente ele pode enviar isso para o próprio juiz que executa aquela medida socioeducativa. Né? A outra forma de denúncia seria através dos familiares, que fazem as visitas semanalmente nas unidades de internação. Elas podem levar essa denúncia tanto à Defensoria Pública daquele estado, quanto ao Ministério Público, para que possa tomar as providências cabíveis. Isso é um reflexo de um outro problema, que é a superlotação, né? Hoje, tanto em presídios como em unidades de internação de menores. Sim, realmente a superlotação ela é fato, né, em quase todas as unidades de internação do país. Né? No Distrito Federal, hoje, a gente ainda não chegou nessa situação, mas nós temos no estado de Goiás, né, recentemente, numa situação dessa, em que as 6 unidades de internação estavam superlotadas, né? E isso é um reflexo não só do aumento propriamente dito, né, da criminalidade, né? Também uma resposta, né, do judiciário ao cenário infracional, né? Ou seja, a gente pode entender isso com o aumento do número de internações, a gente pode entender que o judiciário está sendo rígido e dando uma resposta aos atos infracionais que vêm acontecendo, né? Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde. Boa tarde.